Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Abram comigo a santa e bendita palavra de Deus em Salmos 63. Salmos 63, verso 3. Salmos 63, verso 3. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, porque a tua graça é melhor do que a vida. O melhor lugar para estar. O melhor lugar para estar. Esse é o nosso tema. Deus, desejamos, a partir de então somente ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. A razão é porque somos instruídos, impulsionados, dinamizados por meio da palavra do Senhor. Assim sendo, pedimos que tu venhas, por meio do Espírito Santo, falar conosco. Em o nome de Jesus. Amém e amém. O melhor lugar para estar. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia 12 de agosto de 1859, Ashbel Gwyn Simonton desembarcou no porto da cidade do Rio de Janeiro, com o propósito de plantar a igreja presbiteriana em nosso país. Simonton ficou em nosso país 8 anos, isto porque em 9 de dezembro de 1867, Simonton faleceu, vítima da febre amarela. Alguém já disse que o que Simonton fez em 8 anos pelo presbiterianismo em nosso país, muitos em mais de 50 anos de história da nossa igreja em nosso país não fizeram. Mas a minha intenção em começar esta mensagem trazendo a pessoa de Simonton tem a ver com o que aconteceu com Simonton antes da vinda propriamente do mesmo para o nosso país. Também no ano de 1859, Simonton estava prestes a formar no seminário de Princeton, em New Jersey, Estados Unidos. Quando, depois de ter ouvido um sermão do grande teólogo e pregador Hodge, resolveu ser missionário no Brasil. Um amigo, quando passa a saber que Simonton iria dedicar a sua vida, ministerialmente falando, aqui no Brasil, em função do Brasil, a época está sendo tomado pela febre amarela, o aborda da seguinte forma: Simonton, o que você vai fazer neste país, isto é, no Brasil? Você acabou de formar em Princeton. Você é um jovem brilhante. Dedique sua vida ministerialmente falando aqui nos Estados Unidos. Não vá até o Brasil. É um país humilde, que está vivendo uma epidemia.
Simonton prontamente respondeu: meu amigo, o pior lugar para alguém estar, por melhor que seja, é fora do centro da vontade de Deus. O melhor lugar para alguém estar, por pior que seja, é no centro da vontade de Deus. O Salmo 63 é um salmo de Davi. Davi está no deserto de Judá quando confecciona o Salmo 63. Isso porque havia fugido de Jerusalém às pressas. A razão? Absalão, seu filho, havia conspirado contra Davi e tomado o trono de Davi. Davi, para evitar uma guerra civil, um derramamento de sangue, foge de Jerusalém. Nessas circunstâncias, Davi, no verso 3, ressalta que o melhor lugar para alguém estar, por pior que seja, é no centro da vontade de Deus. É na intimidade com Deus. Isto porque, segundo João Calvino, a palavra vida, do verso 3 do Salmos 63, pode ser substituída por, considerando a intimidade com Deus, por bens, por posses. Segundo Calvino, Davi está dizendo o seguinte: estar na presença do Senhor é melhor do que estar no palácio, na pompa, na riqueza. Eu estou no deserto, as circunstâncias são desfavoráveis, a minha vida, desde a minha saída de Jerusalém, está sendo difícil, mas a tua graça, a intimidade com o Senhor, estar na presença do Senhor, é melhor do que a vida, é melhor do que o palácio, é melhor do que a pompa, é melhor do que os bens. O melhor lugar para eu estar, para você estar, para nós estarmos, assim sendo, é no centro da vontade de Deus. Por pior que seja, existencialmente falando, um lugar que você está, neste momento. Se você está no centro da vontade de Deus, se você tem intimidade com Deus, se você tem comunhão com Deus, você está, por mais que você esteja humanamente no pior lugar, no melhor lugar. Porque o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, é na presença de Deus, é gozando de intimidade com Deus. Davi estava no deserto, havia na ocasião perdido, como disse, a pompa do palácio, já havia matado gigante, já havia sido aplaudido, se tornado rei, tinha servos e servas, o trono de Davi foi tomado, Davi teve que fugir, foi para o deserto, mas Davi diz no Salmo 63, verso 3, que o melhor lugar para alguém estar, por pior que seja, Davi está no deserto, ele não está no palácio, é fora do centro da vontade de Deus. A tua graça é melhor do que a vida. Irmãos, nós temos que entender que o anseio de Davi não é pela pompa do palácio, mas pela comunhão com Deus, porque o melhor lugar para alguém estar, volto a ressaltar, é na presença de Deus intimamente. Por isso Davi confessa duas coisas, presta atenção. Primeira, que sua vida é tão seca como um árido deserto quando fica privado da comunhão com Deus. Versos de 1 a 4, Davi diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória,
porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Davi confessa que não viver na presença de Deus, que não ter comunhão com Deus, é viver secamente, subjetivamente, é ter uma alma seca, uma vida seca, árida, desértica. No verso 2, Davi lembra das suas primeiras visitas ao templo em Jerusalém. Ele diz aí: assim eu te contemplo no santuário. Ele está no deserto de Judá, distante do templo. E ele diz o seguinte: Deus, eu te buscava no templo. Ele se recorda dos momentos em que cultuava a Deus, em que buscava a Deus no templo em Jerusalém. Irmãos, irmãs, não existe nada mais terrível do que vivermos nesta vida sem comunhão com Deus. Você pode estar no deserto, com comunhão com Deus, você com certeza estará bem. Você pode estar no palácio, na pompa, na riqueza, sem comunhão com Deus, você não estará bem. Quanta gente seca, vida seca, gente amarga, porque falta comunhão com Deus. Davi no deserto, ele não está recordando da pompa do palácio, ele não está recordando dos banquetes do palácio. A sua mente, o seu ser, se volta, considerando a sua memória, as primeiras visitas que o mesmo fez ao templo, ao santuário, porque para Davi, o mais importante é estar na presença de Deus, é ter intimidade com Deus, é ter comunhão com Deus. Irmãos, a nossa vida existencialmente pode se tornar um deserto, pensando nas coisas, pode faltar coisas das mais variadas, mas se nós estivermos na presença de Deus, se nós estivermos gozando intimidade com Deus, nós vamos passar pelo deserto, pelas dificuldades, em paz. Esse homem está no deserto. E a recordação é dos momentos de culto, é da casa de Deus, é dos momentos em que lá no templo, lá no santuário, ele cultuava a Deus, ele louvava a Deus. Essa é a primeira coisa que Davi professa, quando mesmo ressalta que o melhor lugar para alguém estar é na presença de Deus. Segunda coisa que Davi professa é que a satisfação da sua alma, quando havia satisfação na sua alma, quando buscava a Deus. Versos de 5 a 8, ele diz: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Verso 8, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Versos de 1 a 4, Davi se recorda dos momentos em que buscava a Deus no templo. Versos de 5 a 8, Davi diz: eu não estou no templo, eu não estou mais em Jerusalém, mas eu continuo buscando a Deus no deserto. Ele diz aí: na vigília da noite, eu medito, eu busco o auxílio do Senhor,
A sombra das tuas asas. A sombra das tuas asas. Tu és auxílio. Eu não estou no templo, mas eu não deixei de buscar o Senhor. A minha alma tem satisfação por buscar-te. Distante do santuário, Davi não deixou de buscar a Deus, verso 6. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Não é só no templo, não é só na igreja, não é só no culto, é em casa, é no carro, é no trabalho, é no serviço. Não é só no palácio, não é só na pompa, não é só diante de servos, não é só no sucesso, é no deserto, é na ausência de fartura, é na ausência de comida, é em qualquer momento, em quaisquer circunstâncias da vida. Eu te busco no santuário e eu te busco não estando no santuário. Sabem por quê? Porque não existe um lugar melhor para eu estar, para você estar, do que na presença de Deus. A sua alma tem satisfação quando você busca Deus, quando você está no culto, quando você está na sua casa. Você tem esse anseio, essa necessidade. Veja que no verso 1 Davi diz: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Ele está dizendo: a minha vida integralmente, eu sou todo teu, eu tenho satisfação integral, eu tenho prazer em buscar-te. A minha alma tem sede de ti. Ele está no deserto. E ele está dizendo: o que mais eu almejo, o que mais eu desejo é o Senhor. Não são as coisas. Não são os bens. Não é o sucesso. É o Senhor. A minha alma tem sede de ti. Prazer em buscar Deus. Você tem, eu tenho, nós temos. Nós temos um culto semana. Quantas pessoas ausentes? Nós temos 4 domingos no mês. Quantas pessoas participam de um culto em um domingo? O que satisfaz a sua alma? O que mexe com você? O que te alegra? O que te motiva? O que te faz continuar vivendo? São as coisas? São os palácios, metaforicamente falando? As coisas pomposas da vida? Ou Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus? Davi compara a satisfação da alma na meditação noturna à banha e à gordura dos sacrifícios. Verso 5. Deus está no deserto com Davi, como estava no palácio com Davi. Davi buscava a Deus, estando no palácio, na condição de rei. Davi não deixou de buscar Deus no deserto, porque Deus é prioridade na vida de Davi. Deus é quem, segundo as palavras de Davi, fazia com que Davi continuasse vivendo. Esse salmo é um salmo que, em síntese, fala da confiança que nós devemos ter em Deus. Davi aqui escreve esse salmo, que é uma poesia, com a finalidade de dizer: eu confio demasiadamente em Deus, por essa razão que a minha alma tem sede de Deus. Meu corpo almeja a Deus. Só Deus é que me importa. É o que Davi está dizendo. Eu confio em Deus, eu me apego em Deus, eu me rendo exclusivamente a Deus.
Deus estava lá comigo, no palácio, em Jerusalém, enquanto rei de Israel. Mas Deus está comigo no deserto, na ausência de pão, de água, de bar de sofrimento. Deus está comigo. Mas por que Davi ressalta que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estar? Por algumas razões, presta atenção. Primeira, porque Deus é Deus forte e glorioso. Deus é Deus forte e glorioso. Versos de 1 a 3, precisamente o verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. O meu Deus é forte e glorioso. Não existe um exército capaz de vencer o meu Deus. Não existe tanques, mísseis, bombas, armas de guerra capaz de vencer o meu Deus. Isso é uma expressão associada à guerra. E Davi está dizendo, eu me apego exclusivamente a Deus, porque o meu Deus é forte e glorioso. Meu irmão e minha irmã, não importa se você está no palácio ou no deserto, se apegue a Deus, porque Deus é forte e glorioso. Nós somos fracos, nós somos de barro, nós escorregamos, nós sofremos, nós nos angustiamos e precisamos demasiadamente, não das coisas que nos cercam, mas de Deus que é forte e glorioso. Davi sabia disto. Desde jovem. Vocês se recordam que Davi, diante do grande gigante Golias, disse, enquanto os soldados de Saul, o exército de Israel, estava com medo do mesmo, eu vou contra ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel. O meu Deus é forte. O meu Deus derruba gigante. Davi entende, portanto, que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. É ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus. Meus irmãos, o que mais me dói, pensando em mim, é não poder fazer o que Deus me pede para fazer todos os dias. Sabem por quê? Porque eu sei que não existe nada, absolutamente nada mais grandioso, mais sublime nesta vida do que servir a Deus, do que estar na presença de Deus, do que gozar de uma comunhão plena com Deus, ter intimidade com Deus. Deus é forte e glorioso. Segundo lugar, o melhor lugar para se estar é no centro da presença de Deus. É ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, porque Deus, assim como uma ave mãe protege os seus filhotes, protege o seu povo. Porque Deus, assim como uma ave mãe protege os seus filhotes, protege o seu povo. Verso 7 é uma metáfora. Davi diz, porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. É a metáfora de uma grande ave-mãe, que protege os seus filhotes com as suas asas. Davi está dizendo, Deus protege o seu povo. Deus é o auxílio do seu povo, é o protetor do seu povo. Eu estou aqui no deserto, por causa de uma conspiração do meu próprio filho. Eu tive que fugir de Jerusalém, mas eu estou certo de que Deus irá reverter toda essa situação, porque Deus é o meu auxílio. Vai me dar resposta. As asas de Deus, metaforicamente falando, protege-nos. Deus nos guarda. A gente tem que viver nessa vida com certos cuidados, é óbvio. Mas a gente tem que viver nesta vida entendendo que não é fácil, adotando certas medidas, certos cuidados, sem medo da morte.
Jesus venceu a morte, sem medo de perder o que for nessa vida, porque nada nessa vida pode ser comparado com o que nos aguarda. Como disse no domingo passado, a nossa residência definitiva, o novo céu e a nova terra. Sabe quem, de fato, te protege? Deus. Sabe quem te guarda? Deus. Confie em Deus. Entregue sua vida, sua história, sua existência, sua casa, seu corpo, sua saúde, sua profissão, a Deus. Põe um pé na estrada da vida. Transite pelas avenidas da existência, confiando exclusivamente em Deus. Deus nos guarda. Por isso, estar na presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Em terceiro e último lugar, porque Deus é quem auxilia na peleja contra o inimigo. Deus guarda e Deus auxilia na peleja contra o inimigo. Versos de 7 a 11. Porque tu tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Deus nos auxilia na peleja contra o inimigo. Trazendo para a nossa realidade, contra Satanás, contra os principados, contra as potestades, que faz uso de pessoas, que instrumentaliza pessoas para tentar nos destruir. O nosso principal, primordial inimigo é o diabo. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos em uma batalha o tempo todo que não é física, que não tem a ver com carne, que não tem a ver com sangue, tem a ver com a realidade espiritual. E Deus nos auxilia, como tem nos auxiliado nessa batalha. A batalha que você está enfrentando na sua casa, entenda, muitas vezes tem a ver com a questão espiritual. A batalha que você está enfrentando no seu serviço, a batalha que você enfrenta na rua, a batalha que você enfrenta na sua vizinhança, é espiritual. Então, acredite e confie em Deus, porque Deus nos auxilia e irá te auxiliar, portanto, nesta peleja. Davi está dizendo, Deus é meu auxílio, Deus vai me auxiliar, Deus vai me guardar, Deus há de me guiar, Deus há de caminhar comigo, Ele há de direcionar meus passos. Irmãos, como é difícil nós entendermos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Como é difícil. É difícil para mim, é difícil para você. Sim ou não? Muito difícil. Quando alguém nos chateia, quando alguém passa a perna, quando alguém se insurge contra nós, a gente já quer vencer na força do braço, agir na força do braço. O negócio é físico e a gente quer resolver. Considerando essa questão física, material, a gente se esquece que existe uma força espiritual que age contra nós. O diabo está aí, o diabo existe, as potestades existem, os principados existem, e nós temos que nos apegar a Deus, em Deus, porque Deus, Ele conhece tudo e sabe de tudo. E Ele nos livra. Ele age no tempo dele. As pessoas pensam que nos enganam, o diabo usa as pessoas com a finalidade de nos enganar e pensa que vai passar a perna, mas Deus está na frente, Deus está no controle, Deus age no tempo certo, Deus dá a resposta. Ele dá. E Davi tinha esta consciência, porque Davi sabia que o melhor lugar para alguém estar é no centro da vontade de Deus. Eu concluo esta mensagem perguntando a você, onde você tem estado? Emocionalmente,
psicologicamente, fisicamente, moralmente. Onde você tem estado? Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, moralmente. No centro da vontade de Deus ou no centro da sua vontade? Nas coisas deste mundo ou no centro da vontade de Deus? Qual tem sido a estação que você tem estacionado majoritariamente na vida? Qual tem sido o ponto final dos trânsitos que você tem feito na vida? Emocionalmente, psicologicamente, o que passa por sua cabeça, o que transita dentro de você, o que permeia a sua alma. Qual tem sido a sua estação fisicamente? O seu ponto final, fisicamente, moralmente, onde você tem estacionado na vida? Qual tem sido a estação? Qual tem sido o estacionamento? Qual tem sido o espaço que você tem estacionado a sua vida moralmente? Onde você tem estado? Por onde você tem passado? Qual tem sido o centro da sua vida, da sua existência? Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus? Ou a sua vontade, ou os prazeres, ou o mundanismo, ou as festas, ou os carnavais? Que Deus tenha compaixão de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, concedendo a nós o privilégio de estarmos emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, moralmente, no centro da vontade de Deus. Emoções que agradam a Deus, pensamentos que agradam a Deus, ações, moralmente falando, que agradam a Deus. Se eu estou no centro da vontade de Deus, as minhas emoções, a minha cabeça, o meu corpo, a minha vida, moralmente falando, majoritariamente vai estar agradando a Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus amado, Deus santo, eu te agradeço pelo privilégio que tenho de ter sido alcançado pela graça do Senhor. Tua graça é melhor do que a vida. Ter intimidade com o Senhor, ter comunhão com o Senhor, por meio de Cristo, é incomparavelmente melhor do que tudo que existe nesse mundo. Só quem tem, mesmo sendo o que é, pecador, consegue entender isto. Não existe satisfação que se iguale à satisfação de, mesmo sendo pecador, ser acolhido, ser abraçado, ser posto nos teus braços, sentir as tuas asas, sentir o seu auxílio, sentir o seu amor, mesmo sendo pecador. O sentimento do perdão, do abraço, do amor. Por isso que o melhor lugar para se estar emocionalmente, psicologicamente, moralmente, existencialmente, é no centro da vontade do Senhor. O Senhor trata com cuidado, o Senhor abraça, o Senhor cuida. Que todos nós possamos ter essa consciência, meu Deus. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros para me auxiliar na administração da Santa Ceia. E já